Daniel Paulista, boa tarde. Duas situações, né? Você começou já no domingo, depois da estreia em casa contra o Amazonas na Série B, e até esse momento, como está a tua equipe para essa Copa do Brasil agora contra a equipe do Ceará, e o Ceará que jogou pela Série B na segunda-feira, inclusive lá no interior de São Paulo. Tua equipe e o adversário que jogou segundo, tua avaliação, boa tarde. Bom, avaliação, a nossa equipe está bem motivada, trabalhando muito bem esses dias antes do jogo de amanhã, um jogo que é de uma competição diferente, né? São jogos eliminatórios, apesar de não ser o jogo único, agora são dois jogos, né? Em casa e fora, mas nessa final de 180 minutos, os primeiros 90 minutos que nós teremos agora quinta-feira, jogando dentro de casa, sabendo da dificuldade, acho que tanto o CRB quanto o Ceará são equipes que estão num momento muito parecidos, né, momento de pós-conquista de estadual, início de Série B da mesma forma, de uma derrota e um empate, e chegam para esse jogo tentando buscar a vitória, tentando buscar a vantagem para o jogo de volta. Mas assim, eu vejo com tranquilidade, acho que a nossa equipe está muito bem e estou muito confiante que possamos fazer um grande jogo na quinta-feira. Daniel, boa tarde. Você conta agora com os jogadores que estavam no departamento médico. Quanto isso é importante, ter um elenco completo? Não, faz toda a diferença. Eu acho que você ter sempre todos os atletas à disposição aumenta seu leque de opções na questão de estratégia de jogo para início e até para o próprio desenvolvimento da partida, mediante diversas situações que possam estar acontecendo, vencendo, ganhando, empatando, e você ter algumas boas opções de características no banco de reserva, com certeza isso nos ajuda para que a equipe possa manter um bom nível de apresentação e ter todos os jogadores à disposição. Acho que nos faz isso. Então, o departamento médico tem trabalhado muito bem, a todo momento recuperando os atletas, apesar desses atletas não terem tido assim, lesões preocupantes, são coisas pequenas, mas lógico que impossibilitaram eles de figurarem nas últimas partidas, mas que agora, tendo a força máxima, a gente espera que dentro de campo a equipe possa render tudo aquilo que se espera. Daniel, boa tarde. Se fosse mais uma partida da Série B, nós estaríamos falando dos resultados do CRB, né? A derrota no finalzinho, né? O empate que não foi muito bem aceito contra a equipe do Amazonas. Mas a Copa do Brasil praticamente é um campeonato à parte. O CRB passou por dois adversários considerados inferiores, tecnicamente, em estrutura, mas agora vem o Ceará, agora é diferente, né, Daniel? Não tenha dúvida que a partir dessa fase ficaram as melhores equipes nacionais. Muita gente já ficou fora, né, da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é uma competição eliminatória e traiçoeira. Muitas equipes de tradição, de potencial, acabam ficando fora tanto na primeira quanto na segunda rodada, e o CRB passou com méritos a terceira fase, e agora acredito que serão dois jogos extremamente equilibrados contra a equipe do Ceará, uma competição nova, e tenho certeza que a nossa equipe está pronta, preparada para fazer uma grande apresentação na quinta-feira. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Daniel, qual a diferença entre fazer o primeiro jogo em casa e o segundo fora? Olha, eu assim, não sei explicar qual é a diferença, né? Eu acho que o primeiro jogo, acho que é uma decisão de 180 minutos, que são divididas em duas partes, e o primeiro jogo, independente se ele é fora de casa ou dentro, o importante é fazer uma bela apresentação e tentar buscar uma vantagem, né? Mas sabendo que as coisas só irão se definir mesmo no segundo jogo. É claro que, por jogar dentro de casa esse primeiro jogo, temos que fazer de tudo para vencer, principalmente com o apoio do nosso torcedor, fazer uma boa apresentação, uma apresentação organizada, uma apresentação consciente, tentando atacar os pontos que nós entendemos que são mais vulneráveis da equipe do Ceará, para podermos sair daqui com uma vantagem para o jogo de volta. Você conhece muito, claro, da tua equipe, você treina, né? Inclusive até os jogadores que foram já liberados pelo DM. Mas a tua preocupação com relação ao adversário, jogou segunda, o que é que você... E te preocupa é o coletivo deles, é a equipe qualificada? Qual é a tua preocupação para montar a tua equipe para enfrentar esse Ceará, Daniel? Não, o que me preocupa é a qualidade do adversário, individual e coletiva. Acho que o Ceará faz uma boa temporada, como o CRB, conseguiu avançar na conquista do seu estadual. Copa do Nordeste eles não foram tão bem, né? Acabaram ficando de fora da semifinal.
Mas é uma equipe de qualidade, é uma equipe que tem boas peças, tem alguns problemas também relacionados ao departamento médico, mas é uma equipe de muito potencial, mostrou isso no seu jogo de segunda-feira. O banco, os jogadores que vieram do banco também mudando um pouco a história do jogo contra a equipe do Mirassol especificamente. Então, assim, temos que ter muita atenção, estar muito preparados, porque é uma equipe rápida, que joga muito em velocidade, principalmente pelos lados do campo, com a saída dos seus dois laterais. Por dentro também possui jogadores tecnicamente muito qualificados, mas estamos nos preparando para esse grande confronto e esperamos que na quinta-feira consigamos neutralizar esses atletas e essas situações que são de destaque do adversário, para que quando tivermos a bola podemos poder jogar um jogo ofensivo dentro de casa na busca pela vitória. Após a conquista do estadual, o CRB não tem grandes apresentações, né? Como veio mostrando no início do ano, o torcedor até está um pouco com uma pulga atrás da orelha. Você considera realmente essa oscilação é normal? A gente estava até conversando antes de começar a coletiva justamente disso, né? Que o calendário cheio permitiu outras equipes concentrarem exclusivamente para a Série B, o que o CRB não permitiu, né? Por conta do calendário extenso. Eu acho que assim, oscilações elas são naturais dentro da temporada. Acho que o nosso momento de ter... eu acho que o jogo do CRB é que assim, a gente não pode analisar o resultado, a gente tem que analisar o rendimento também. Para mim, o rendimento contra o Novo Horizontino foi um rendimento bom, mas o resultado não veio. Talvez nesses 3 jogos que tivemos após a conquista, em termos de resultado, foi o pior resultado, mas talvez foi o melhor jogo que fizemos, né? Então, temos que ter a tranquilidade de sempre fazer uma boa avaliação de tudo que está acontecendo, analisar, além do resultado, o rendimento individual e coletivo e buscar soluções. As soluções elas estão aqui dentro e com trabalho, com ataque a esses pontos assim que a gente enxerga que são pontos que precisam ser melhorados e uma postura coletiva também diferente são determinantes para que a gente possa voltar a vencer já nesse curto espaço de tempo. Daniel, em vários campeonatos precisa de elenco. Você concorda que os jogadores que substituem outros atletas que você coloca na equipe principal, caso os reservas, não vêm rendendo o esperado? E se você concordar, por que isso não está acontecendo? Olha, eu não concordo com o que você está falando. Eu acho que o elenco tem trabalhado, tem buscado sempre fazer o seu melhor. Todos os atletas têm se dedicado. Eu acho que o CRB chega a uma semifinal que talvez chegou, acho que há 2 anos atrás, mas chegou novamente com méritos. Foi a 3ª melhor equipe na classificação geral da competição. O CRB chega à 3ª fase de Copa do Brasil, se eu não estiver enganado, entre os 32 melhores clubes do cenário nacional. Concordo que os 2 primeiros jogos da Série B poderiam ter sido diferentes, mas eu acho que isso não faz e não apaga o que essa equipe já apresentou durante a primeira fase. Então, assim, a gente tem que ter tranquilidade. Claro que em algum momento ou outro, sempre um atleta pode jogar bem, pode jogar mal, isso faz parte, mas de uma maneira geral, essa equipe tem demonstrado potencial, ela tem demonstrado rendimento e nós vamos sempre trabalhar para que o rendimento eles possa estar sempre sendo o melhor. A pergunta do Denison Roma, do GE. Globo. Daniel, nos últimos 3 jogos, Botafogo da Paraíba, Novo Horizontino e Amazonas, o CRB apresentou uma queda de rendimento que se acentuou quando você não pode contar com alguns titulares. A perda de rendimento te preocupa para esses jogos decisivos e também para a sequência Série B? Cara, eu acho que assim, o sinal de alerta ele é ligado em todos os momentos. Da mesma forma que nós não podemos nos empolgar quando a gente passa 8, 10 jogos sem perder, nós também não podemos nos desesperar quando o resultado, às vezes, ele não acontece. Nós temos que ter tranquilidade, continuar trabalhando, avaliando todos os cenários individuais e coletivos, e é o que estamos fazendo. Eu tenho certeza que a equipe vai voltar a vencer, vai voltar a conquistar os resultados, e quinta-feira é um jogo diferente, e essa equipe sempre, quando foi testada em jogos grandes, como vai ser esse jogo de quinta-feira, a resposta sempre foi positiva, e isso nos enche de confiança e esperança para que novamente isso ocorra. Daniel, é uma outra competição, é um outro momento, né? Diferente de uma Copa do Nordeste, de uma Série B, porque pela premiação e o valor que tem uma Copa do Brasil, nesse aspecto, principalmente financeiro, né? Isso facilita a tua pré-eleção para o grupo já entra diferente por conta de uma premiação de uma Copa do Brasil? A tua avaliação?
Não, eu acho que assim, não pelo financeiro, eu acho que o jogo ele é diferente por ser um jogo eliminatório. E todo jogo eliminatório, a preparação ela é diferente. É a mesma coisa quando você vai jogar uma semifinal, quando você vai jogar uma final de um campeonato. Quando ele chega nesse momento decisivo e o jogo acaba sendo eliminatório, a concentração, né, o sinal de alerta ele é diferente de um jogo comum de um campeonato de ponto corrido. Então, isso sim, ele mexe com o atleta, ele mexe com o treinador, ele mexe com a comissão técnica, ele mexe com o próprio torcedor, né? Porque é diferente quando o torcedor vai para um jogo, um exemplo, na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e quando ele vem para um jogo contra o Ceará, que é eliminatório de quartas de final de Copa do Nordeste, então de Copa do Brasil. Então, é isso que mexe. É claro que a Copa do Brasil, financeiramente, ela é um campeonato financeiramente para o clube extremamente importante, tanto que os objetivos e metas, eles foram atingidos e vamos continuar trabalhando para melhorar essa meta cada vez mais, porque quanto mais avançarmos, ao mesmo tempo que o clube também vai trazer o reconhecimento profissional aos que estão trabalhando aqui, mas também vai trazer uma condição ao clube também de trabalhar com um orçamento um pouco mais folgado, para que no decorrer da temporada, se precisarmos, situações pontuais possam também acontecer. Você falou que são cenários diferentes, lógico, né? Copa do Brasil, Série B, mas dentro de um mês vocês vão enfrentar o Ceará 3 vezes, né? Inclusive por competições diferentes. Dois jogos pela Copa do Brasil, um agora e depois um lá no final do mês, e um já na segunda-feira pela Série B. Como é que é virar essa chave, mudar um pouco a estratégia para a Série B? Existe isso? Existe essa conversa? Olha, será uma experiência, para mim, inédita. Nem como jogador, acho que eu joguei 2 vezes assim, sequenciais com o mesmo adversário, como vai acontecer agora. Mas a gente sabe que dentro do futebol isso pode acontecer. Acho que também, porque foi adiado, mas Inter e Juventude na Série A também iriam ter a mesma situação. Iriam jogar hoje e no final de semana pelo Brasileiro. Ia se repetir a mesma situação de CRB e Ceará. Bom, as duas equipes se conhecem, se estudam, né? E teremos 2 jogos onde acredito que o segundo jogo, vamos aguardar o que vai acontecer no primeiro para tentar, dentro do que for o jogo, alguma coisa diferente, alguma situação que possa ser corrigida ou possa ser trabalhada de uma forma diferente para tentar surpreender o adversário. Mas acho que pelo curto espaço de tempo, entre um jogo e outro, e a dificuldade de recuperar os atletas e ter tempo para trabalhar, muito pouca coisa vai se mudar entre um jogo e outro. E lá o jogo de volta já no final do mês, aí sim, aí já é uma história diferente, porque vão haver outros jogos entre esse período e aí algumas coisas podem mudar nesse tempo até o jogo de volta. Daniel, sei que você não gosta muito de falar sobre assuntos externos na véspera do jogo, mas você nunca se esquiva de perguntas, responde tudo, principalmente quando eu pergunto também. E eu recebi 2 contatos de Campinas, né? A imprensa de Campinas diz que você é um dos favoritos lá pela direção do Bugre, e queria saber, né, se você quer falar alguma coisa sobre isso, se você recebeu algum contato da direção do Guarani. Pelo menos é o que chegou para mim e eu fui procurado por 2 repórteres lá de Campinas falando sobre esse assunto. Não existe contato. Nesse momento não existe contato. Houve sim um contato lá atrás, né, alguns meses atrás, mas nesse momento isso aí é um assunto de especulação de imprensa. Para mim não existe nada.